Olá, tudo bem? Muito bem, então nessa aula nós vamos falar sobre a planilha financeira ou planilha orçamentária, planilha de orçamento, aqui o anexo 5. A gente vai ver aqui como funciona essa planilha, quais os itens de preenchimento, o que você tem de colocar em cada campo, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui de itens que talvez o seu projeto precise incluir, alguns obrigatórios, outros você vai avaliar se precisa ou não. E depois, mais no final aqui da aula, a gente vai falar sobre a questão dos impostos, que eu acho que é a coisa que mais pega, assim, quando a gente está fazendo uma planilha, é saber que tipo de imposto a gente tem de colocar, dependendo do tipo de proponente que a gente é. Então a aula vai ser basicamente isso, e aí agora a gente vai aqui para a planilha. Quando você baixa essa planilha, que é o anexo 5, eu coloquei, ele está dentro lá da minha pasta de documentos para preenchimento. Você se lembra que eu separei documentos informativos e documentos para preenchimento? A planilha financeira é um dos que está lá dentro dos documentos para preenchimento. Então, quando você abrir esse documento, ele é um documento do Excel. Quando você abrir, você vai perceber esse documento aqui. Claro, não vai ter nada escrito, Isso aqui foram coisas que eu coloquei para a gente ir tomando como exemplo. Você vai abrir, vai estar tudo em branco, que vai ter aqui a numeração, já vai estar, e a planilha, ela é dividida em algumas partes. E ela vem com algumas informações aqui iniciais. Então, vamos ler. Então, aqui você vai colocar o nome do seu projeto. E depois tem algumas orientações. Siga as orientações para preencher a planilha. São 3 orientações aqui, ó. A primeira é: abaixo de cada grupo de gastos, você deve inserir o item da despesa. É isso aqui, Eu fui colocando aqui, ó. Tem coordenador, produtor, assistente. A gente vai ver isso com calma. 2. Em cada coluna, mês 1 a mês 12, você deve preencher o valor estimado para o gasto do mês. Considere mês 1 o primeiro mês de execução do projeto após o recebimento do recurso. Então, está dizendo aqui, são esses meses aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, até mês 12. E aí você vai colocar aqui, a gente vai ver isso tudo com calma, eu estou lendo aqui as orientações iniciais. A gente vai dividir o valor total do item de rubrica. Rubrica é essa linha. Cada linha dessas é uma rubrica. Tem gente que fala rúbrica, mas o correto é rubrica. A primeira aqui, por exemplo, é coordenador geral, e aí ela tem um valor total de 16 mil, e esse valor é dividido por meses. Então, aqui, a pessoa vai receber 2 mil por mês. E aí, 2 vezes 8 meses dá os 16 mil. É basicamente isso que está falando. Você tem que dividir esse valor aqui, que é o total do seu projeto, por meses de trabalho. E a orientação número 3 é: você deve inserir linhas na planilha, se necessário, e pode eliminar as que não forem utilizadas. Esse documento aqui do Excel permite que você, clicando aqui, vamos supor aqui, ó, que você chegou no item 1.9 aqui e você quer colocar mais itens. Você vai selecionar a linha, clica com o botão direito, inserir. Ela vai inserir uma linha acima, certo? Você pode colocar o item aqui acima e mudar a numeração, ou você pode dar um Ctrl C aqui nos itens, Ctrl C, Ctrl V, e depois deleta aqui o de baixo, seleciona tudo, deleta e coloca aqui mais um item, que seria aqui no caso o 1.10. Todos os itens aqui de baixo do recursos humanos, que é o item 1, é 1 ponto alguma coisa, 1.1, 2, 3, 10, se tiver mais 11, 12, 19, 20, 50, o que precisar, certo? Então, essas aqui são as orientações para o preenchimento da planilha. O que a gente observa aqui de cara? A planilha tem só 12 meses e talvez o seu projeto tenha mais que 12 meses. Você se lembra, o projeto pode ter até 24 meses de execução, 2 anos. O que fazer? Esta aqui é a planilha que está disponibilizada quando eu estou gravando essa aula. Caso a Renova disponibilize uma outra com 24 meses, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui, só que ao invés de dividir por 12 meses, você dividir por 24.
Caso não disponibilize, você vai ter que entrar em contato, saber o que fazer caso o seu projeto dure mais que 12 meses. Talvez fazer 2 planilhas e colocar tudo em um PDF só. Aí vai depender mesmo da orientação que for dada quando você for preencher e seu projeto tiver mais que 12 meses. Eu já perguntei, não recebi informação ainda, estou aguardando e estou gravando essa aula, certo? Você vai precisar fazer a mesma coisa então. Aprofundando um pouco mais aqui na planilha, a gente vai perceber algumas informações importantes. Isso aqui é o seguinte, ó, até essa linha aqui, cada item desses aqui é uma linha, tá? Ó, linha 1, linha 2, linha 3, a 4 está escondidinha aqui, linha 5, até a linha 9, que é a linha aqui da descrição, né? Linha 8 e 9, na verdade, são essa faixa verde aqui. Então, aqui são as colunas, né? Coluna A, B, C. Então, na primeira coluna tem a descrição, a segunda coluna a quantidade, a terceira valor e assim vai. Até a linha 9, você vai perceber que quando a gente rola o mouse, aqui a gente rola o mouse, eu puxo por aqui, né? Por essa barrinha aqui, ó, a planilha se mexe para baixo. Só que da linha 1 a 9, fica congelado, ela não mexe. Isso é proposital, né? Isso foi feito para ficar assim mesmo, para você sempre ver essa informação aqui. Descrição, quantidade, valor unitário, está sempre na tela. E o restante vai mexendo aqui, ó, tá vendo? Tá 10, eu vou mexendo, ó, aí vai descendo. Ó, já tá 25, certo? Só que a 9, de 1 a 9 continuam, certo? Então, a gente diz que essas linhas aqui estão congeladas, a gente não consegue mexer nelas, certo? E aí o que tem mais aqui, ó? Então a gente já viu que tem a quantidade, vou explicar o que é cada um desses itens, valor unitário e valor total. Os meses de execução do projeto até 12, para você ir colocando os valores, né? Dividir o valor total do seu projeto por meses. E depois tem o valor total de gastos, que é, na verdade, a somatória aqui desses meses. Ele soma esses meses e dá 16, né? E aqui também deu 16, então está batendo. Minha contratação aqui do coordenador geral é de 16 mil, e aí quando eu divido isso por 8 meses, o total dá 16 mil também, certo? O que mais que a gente tem aqui? Ó? A planilha é subdividida em alguns itens. O primeiro, que é o recursos humanos. O segundo, equipamentos permanentes. O terceiro, materiais de consumo. A gente vai ver o que colocar em cada um deles. O quarto, viagens ou deslocamentos. O quinto, serviços. O sexto, comunicação. O sétimo, despesas administrativas. Aí depois acaba, né, a subdivisão acaba, e aí no final aqui tem as somas de cada um dos meses. Então o mês 1 está dando esse somatório, o 2 está dando esse, até o 12 que está dando esse aqui, e o total de gastos da sua planilha. No meu caso aqui dos exemplos que eu fui colocando, deu esse valor aqui de 84.877. Vamos em frente. Debaixo de cada uma das divisões, você vai perceber que tem os subtotais. Então, esse subtotal é referente a recursos humanos. Como que funciona? A gente tem aqui o valor total nessa coluna, ó, coluna valor total, certo? E aí você vai colocando o valor de cada uma das rubricas, e aqui no final ela soma o valor total. Aqui está em asterisco porque deu um valor mais alto. Né? Deu um valor mais alto, e aí quando dá um valor muito grande, muitos números, ele acaba ficando com asterisco. Mas quando você coloca o mouse por cima, você vê aqui, ó, 77.700. A gente ainda vai mexer algumas coisinhas aqui, ver umas confirmações, principalmente quando a gente inclui linha, a gente precisa ficar atento para o valor dos somatórios. A gente vai devagar aqui, passo a passo, e vamos conseguir ver tudo. E aí depois tem os subtotais de cada mês. Aqui é esse subtotal, aqui, né, de 6 mil, que é o somatório aqui, e assim por diante. Aqui esse somatório dá os 23.100, esse somatório dá os 11.600 e por aí vai. No final tem o subtotal da etapa. Então, a minha etapa de recursos humanos está dando 23.000
706. É o valor que está dando aqui, ó. Muito bem. Como que eu confiro se as minhas linhas estão todas corretas, os somatórios estão corretos, para eu não ter erro nenhum aqui nos somatórios da minha planilha? Principalmente quando você tem que incluir linhas, eu vou colocar uma aqui de exemplo. Vamos supor, né, como eu falei, que eu precisava aqui colocar uma linha a mais. Eu vou apagar essa aqui para começar de novo. Vamos supor que eu preenchi aqui toda essa coluna e eu percebi que eu precisava incluir mais um item aqui de recursos humanos. Então eu vou fazer aquilo que eu já mostrei, inserir. Seleciono primeiro toda a linha, e para selecionar a linha eu não posso selecionar nas células. Eu preciso vir bem em cima do número aqui, onde aparece essa setinha preta, seleciona e você vai ver que está tudo selecionado. Aí sim eu clico com o botão direito aqui em cima, inserir. Ok, inseri uma linha. Aí eu vou colocar um novo item. Vamos supor que esse aqui, eu quero passar esse aqui para cima, então eu seleciono tudo, Ctrl C, Ctrl V. Deleto esse aqui que está repetido e vou colocar o meu item 1.10. Vamos supor aqui que eu quero colocar um técnico de som, só como exemplo. Então essa aqui é a minha nova rubrica, técnico de som. E aí eu vou colocar aqui, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender a questão da quantidade. Essa quantidade diz respeito ao item descrito. Então, quantos técnicos de som eu vou precisar no meu projeto? Vamos supor que eu preciso de um técnico de som. Qual o valor unitário que eu vou pagar para esse técnico de som? Ou seja, quanto ele vai receber? Vamos supor que eu combino com ele, de repente ele vai fazer um trabalho de um dia, fazer uma apresentação, vai fazer a técnica de som de uma apresentação. Eu vou combinar um cachê, por exemplo, de R$900. Eu coloco aqui R$900. Aí, o que acontece aqui no valor total? Ele multiplica a quantidade vezes o valor unitário. 1 vezes 900, R$900 é o valor total que eu vou gastar aqui com essa rubrica de técnico de som. Agora, vamos supor que eu vou precisar de um técnico, só que mais de uma vez. E aí cada apresentação, né, cada cachê dele ficaria por R$900. Então eu vou colocar, vamos supor que eu preciso de 2 vezes. Então eu vou colocar aqui o 1, continuo 1, porque é um técnico só, tá? E 900 vezes 2 vezes, né? 900 por cada trabalho que ele fizer. Então, 900 vezes 2, 1.800. Eu vou colocar aqui R$1.800. Aí aqui muda automaticamente para 1.800. Vamos supor que eu vou utilizar esse técnico de som em 2 meses diferentes do meu projeto. Se eu fosse utilizar as 2 apresentações no mesmo mês, e aí vamos supor que eu vou utilizar o técnico de som no 2º mês do meu projeto, e ele vai fazer os 2 trabalhos nesse mesmo mês, então eu colocaria aqui R$1.800 no 2º mês. Aí eu vou aumentar um pouquinho aqui, só para ficar melhor a visualização. Então tá aqui, ó, técnico de som, essa rubrica aqui que a gente está trabalhando, ó. Eu vou fechar um valor de 1.800 para todos os trabalhos, sendo que é 900 cada um. Eu vou pagar os 2 trabalhos no mês 2, então 1.800 aqui. Agora, voltando lá ao exemplo que eu tinha começado a falar. Se ele for fazer uma apresentação, né, fazer o trabalho de técnica de uma apresentação no mês 2, eu coloco 900 no mês 2. E uma no mês 3, por exemplo, mais 900 no mês 3, certo? Então, a gente divide o valor que vai ser negociado com ele pelos meses que ele vai trabalhar. Então, é um controle que vai sendo feito mês a mês. Aí, quando a gente inclui a linha, às vezes não vem aqui fica em branco. Vamos supor aqui, ó, incluir a linha. Acabei de incluir a linha, nem coloquei valor de nada ainda, né? E aqui aparece em branco para você. Não aparece aqui o
a fórmula, porque isso aqui é uma fórmula, certo? Ele multiplica a quantidade vezes o valor e já dá um resultado automático. Só que às vezes, quando você inclui a linha, essa fórmula não aparece, né? E aí o que você precisa fazer? Você pega da linha de cima, pega nesse quadradinho do cantinho aqui da célula e puxa para baixo. Quando você puxar para baixo, ele não vai puxar os 5.000, porque na verdade, se você observar aqui em cima, o que está falando aqui, ó? A fórmula é igual. Então, quando essa célula aqui, qual a informação que tem dentro dela? A informação que tem dentro dela é a seguinte: é a célula B20. O que é a célula B20? A célula B20 é a coluna B, linha 20. A coluna B está aqui e a linha 20 está aqui. Então, ó, B20. Então, o que está dizendo aqui? Que multiplica o B20 pelo C20. Quando tem asterisco, quer dizer que é multiplicação. Então, é B20 vezes C20 é o resultado que vai dar aqui. O que eu escrever aqui dentro do B20 e o que eu colocar aqui dentro do C20, um vai multiplicar pelo outro e vai dar o resultado automaticamente aqui, certo? Então, quando você puxa para baixo, né, você quer dizer que você está repetindo a fórmula. E aí, o Excel é muito legal porque ele vai mudando automaticamente, porque aqui seria B19 vezes C19. Aqui já é B20 vezes C20, então ele muda automaticamente. Aqui, como eu puxei para baixo, ele já multiplica B21 pela C21. Então, ele entende que você quer repetir essa fórmula aqui, só que ao invés de 19, ele já muda para linha 20. Então, tudo que você escrever aqui, ó, se eu colocar 2 vezes R$10, ele vai colocar R$20 aqui, porque ele multiplica o 2 vezes o 10, certo? E quando você zera aqui, né, zera um dos dois, o valor zera aqui também. Porque qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, lembre-se sempre de fazer, né, quando você incluir a sua linha, lembre-se de puxar a formulazinha para baixo, para você ter certeza que vai receber a multiplicação automaticamente. E aí você sim vai colocar o técnico de som, como eu tinha colocado. Um técnico, vou pagar um cachê de R$1.800 para ele pelo projeto, e aí eu vou pagar, por exemplo, no segundo mês, 900 e mais 900 no terceiro mês. Então, você vai incluindo, sempre que incluir a linha, observe essa questão da fórmula. Se a fórmula não aparecer automático, você clica no quadradinho de lado, puxa para baixo para aquela célula ter exatamente o valor que você precisa que tenha. Uma outra coisa que você precisa fazer aqui no final é ir conferindo, né? Conferindo aqui os valores do seu projeto. O que eu preciso fazer aqui é a mesma coisa da fórmula, que é uma fórmula um pouco diferente. O que essa fórmula aqui faz? Ela está somando todos os meses. Então, tudo que eu colocar aqui dentro de cada uma dessas colunas, ela vai somar automaticamente aqui no final para mim. O que eu preciso fazer? A mesma coisa, eu vou lá na primeira e puxo do quadradinho, esse quadradinho pequenininho aqui, ó, puxo para baixo, para todas as linhas. Aí eu vou ter certeza que em todas as linhas eu tenho uma fórmula já pronta para calcular todos os valores. E aí eu fazendo isso, eu vou ter o meu valor, o subtotal dessa etapa da coluna, que no caso aqui está dando 79.500. E como que você confere se esse valor aqui está dando exatamente o valor que você colocou aqui dos itens de rubrica? Você pode selecionar todos os itens, menos a resposta, e você vai ver aqui embaixo, ó, soma 79.500. Aí você precisa ver se essa soma aqui está batendo com a sua soma aqui. Se estiver batendo, sua planilha está certinha. Se não tiver, é porque provavelmente um dos itens aqui não está sendo somado. Aí você precisa fazer o quê? Seleciona lá a primeira fórmula, puxa para baixo, para você ter certeza que essa fórmula aqui somou todas os itens de rubrica e você vai ter o resultado final aqui. E aqui a gente tem o resultado final, que também é uma soma, é uma fórmula. Olha aqui, ó. Essa fórmula aqui, no caso, é o somatório da Q11, então Q, linha 11 é essa aqui, até a nossa última rubrica aqui cadastrada, que no caso é a P21. P, linha
21, tá aqui, no caso tá R$0, né? AP21, e aí dá o resultado certinho. Você precisa fazer isso para todos, porque acontece, às vezes você vai incluindo linhas, vou tirando linhas, e esses subtotais aqui podem ir mudando e não dando. Então, depois que você fizer a planilha toda, confira todos os itens, confira os somatórios para ver se os subtotais estão batendo, como eu falei, seleciona, olha o valor aqui da soma e confere se está batendo com o daqui. Aí depois tem todos os subtotais, você vai fazer isso para todos, e aí tem o valor final da sua planilha, que está aqui, ó. Total final da sua planilha está dando 140.671, porque eu tinha falado um outro valor lá no começo, 84, se eu não me engano, mas não estava somando alguns valores aqui. Assim que eu puxei aqui para baixo, ó, começou a somar também. Então, essa conferência é muito importante ser feita. Esse resultado final aqui, essa soma total da sua planilha, já é uma soma um pouco diferente. O que ela está fazendo aqui? Ela está somando todos os subtotais. Então, ela soma esse subtotal, com mais esse subtotal, com mais esse subtotal, com mais esse subtotal, mais esse e mais esse subtotal. Ele soma todos os subtotais e aí dá o valor total da sua planilha. Eu sei que isso aqui é um pouco chato, né? Mas a gente precisa realmente ficar muito atento aqui no valor, porque de repente se estiver faltando algum item ali de rubrica, estiver deixando de somar, a sua soma final da rubrica, da planilha, acaba ficando errada e você acaba mandando o valor errado, e aí depois você, quando você perceber, você vai ter que entrar em contato, falou que mandou a planilha errada, tal. Isso pode dar uma série de problemas. Então, fique bem atento aqui, bem atenta na construção da sua planilha, faça todas as conferências dos subtotais, das linhas, veja se cada subtotal está dando o valor exato que você está colocando e depois confira o total final da sua planilha para você saber quanto exatamente o seu projeto vai gastar sem erro nenhum. Mas vamos em frente aqui, ó. Vamos em frente. A gente estava falando de divisões. Então, a primeira divisão que a gente tem é a de recursos humanos. E o que a gente coloca aqui na planilha de recursos humanos, nessa parte aqui dos recursos humanos? Sempre que a gente fala de recursos humanos, a gente tem que pensar em pessoas que estão sendo pagas dentro do seu projeto. Aqui a gente vai colocar todas as pessoas que a gente vai pagar. E aqui não tem a ver com pessoa física ou pessoa jurídica, porque você pode pagar, por exemplo, um professor, uma professora, e ela receber através de uma nota fiscal, ela ter uma empresa, um MEI, né, alguma coisa assim, e receber através dessa empresa. A gente está falando de pessoas que vão trabalhar no seu projeto, né, das pessoas, dos nomes que estão trabalhando no seu projeto. A forma de pagamento é uma outra coisa. E eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Coloquei um coordenador geral, um produtor, um assistente de produção, coloquei cachês artísticos, né? Porque aqui, caso você contrate algum músico, um violeiro, né? Um cantor, uma cantora, uma violeira, o que quer que seja, a gente coloca como cachê artístico. É uma pessoa, artista, que vai receber dentro do seu projeto. E aí, professores, oficineiros, pesquisadores, gestor financeiro é muito importante, né? A gente, na hora que chegar aqui, eu vou passar item por item, eu vou falar da importância de ter essa pessoa. Coordenador técnico e técnico de som. Essas são as pessoas que eu coloquei. E a linha 21 ficou sobrando. Eu posso excluir a minha linha 21. Selecionei, clico com o botão direito, excluir. Então, essas aqui são as que eu coloquei aqui como recursos humanos como exemplo. Certo? Eu nem estou falando lá do meu projeto de trilhas da cachoeira, mas nada disso. Estou colocando alguns exemplos. Eu imagino que o seu projeto, alguns desses aqui você vai precisar. E vamos ver agora item por item, então, dos recursos humanos. Eu coloquei um coordenador geral. Ele vai receber... Quantos coordenadores gerais são? Um coordenador. Valor unitário, 16 mil. Ele vai receber 16 mil dentro do meu projeto. E como que isso vai ser dividido? 8 meses de 2.000, a gente já falou dessa rubrica, né? Depois um produtor só, tá aqui a quantidade 1, ele vai receber 7.700 e esse valor vai ser dividido em 7 meses de 1.100. Ele vai receber a partir do
segundo mês do projeto. No primeiro eu não vou precisar dele, então não coloquei aqui na minha linha. Assistente de produção eu nem coloquei porque a lógica é a mesma, mas eu poderia ter colocado, vamos supor aqui, ó, um assistente de produção, vou colocar 2 assistentes de produção, cada assistente de produção vai receber 5.000, vamos colocar assim, e aí aqui vai dar 10.000, né, porque é 2 vezes 5.000, 10.000, e vamos supor que esses assistentes de produção vão trabalhar por 5 meses. Eles vão trabalhar nos 5 últimos meses do meu projeto. Então, se o meu projeto tem 8 meses, seguindo a lógica aqui desses outros exemplos, ele vai trabalhar no mês 8, no mês 7, no mês 6, no mês 5 e no mês 4. Então, a partir do mês 4, eu coloco aqui um valor de R$1.000 para ele. E aí, o que eu faço? Eu dou um Ctrl+C e puxo os outros 4 meses, Ctrl+V. E está aqui o meu assistente de produção incluído por 5 meses, recebendo R$1.000 cada mês. Depois tem aqui os cachês artísticos, eu coloquei aqui um exemplo de 5 cachês artísticos de R$2.000 cada. Está aqui R$2.000, então o total dessa rubrica é 10.000. E no meu caso aqui, eu fiz um exemplo de um projeto que vai pagar 5 cachês, todos dentro de um mês só. Então, é um festival, alguma coisa assim, que convide os artistas e aí eles vão receber, né, o festival vai acontecer dentro daquele mês, então todos os pagamentos vão ser feitos dentro daquele mês. Poderia ser diferente, eu poderia fazer, por exemplo, uma circulação de um grupo de viola, né, de determinada localidade. E essa circulação acontecesse em 3 meses. E aí, ao invés de pagar todo o valor dentro de um mês só, eu poderia dividir esse valor dentro dos 3 meses do meu projeto. E aí ficaria, se fosse 2.000 vezes 3 cachês artísticos, vamos supor aqui, ó, 3, né, no caso dessa roda de viola, né, ou violeiro, que quer que seja, recebendo R$2.000. Então, 3 vezes 2.000, 6.000. E aí, por exemplo, eles fariam uma apresentação no primeiro mês, eu colocaria 2.000. Uma no segundo, eu colocaria mais 2.000. E uma no terceiro, eu colocaria mais 2.000. Eles receberiam aqui por esses 3 meses. O que poderia acontecer aqui também? Aqui eu estou dando um exemplo de cachês iguais, de R$2.000 aqui no caso. Mas eu posso ter um projeto onde uma pessoa vai receber 2.000, né? Um artista vai receber 2, o outro vai receber 3, o outro vai receber 3.500. Aí você precisa fazer em linhas separadas. Então você pode colocar, por exemplo, cachê artístico 1. Deixa eu mudar aqui, ó. Por exemplo, se fosse, né? Cachê artístico 1. Aí seria, por exemplo, um cachê no valor de R$2.000. Esse cachê entraria aqui no primeiro mês. Mas de repente o meu projeto tem um outro cachê a ser pago, que seria um cachê num outro valor. Por isso que eu preciso fazer uma outra linha. Aí eu vou, incluo uma linha, inserir, aí eu vou colocar lá item 1.5, aí depois eu tenho que fazer o quê? Corrigir todos os itens daqui para baixo. Esse aqui vira 1.6, esse vira 1.7. Mas eu teria, por exemplo, o cachê artístico 2, que seria, vamos supor que eu pagaria 2 vezes o cachê artístico 2 no valor de 3.000. R$6.000. E quando esses cachês vão ser pagos, em quais meses do meu projeto? Sei lá, um seria aqui no segundo mês, então mês 2 eu pagaria 3.000 e no mês 5 eu pagaria mais 3.000. Tá aqui os R$6.000, 3 mais 3 vai dar 6 lá na soma final. Isso a gente precisa fazer quando os valores de cachês artísticos são diferentes. Deixa eu apagar isso aqui, né? Foi só um exemplo que eu dei. Aí um outro item que eu coloquei aqui de professores, então eu vou ter 2 professores recebendo 5.000 cada um. Valor total dessa rubrica 10.000. Os professores vão receber durante 5 meses. Só que cada professor vai receber R$1.000 em cada mês. Então vai ser R$2.000 que eu vou gastar. 1.000 para um professor,
1.000 para o outro professor. Então, 2.000 no terceiro mês, 2.000 no quarto, 2 no quinto, 2 no sexto e 2 no sétimo, nesse exemplo aqui. Se os professores fossem trabalhar todos os 2 durante um mês só, eu escolheria o mês do meu projeto para fazer o pagamento e colocaria os R$10.000 todos ali naquele mês. Depois nós temos aqui oficineiros. Eu coloquei aqui uma quantidade de 7 oficineiros, recebendo R$3.000 cada um. Então, 3 vezes 7, 21.000 é o valor total dessa rubrica. Um oficineiro vai receber no primeiro mês. 3 oficineiros vão trabalhar no segundo mês, então dá 3.000, porque o cachê deles individual é 3.000. Então, se no primeiro mês eu tenho 3.000, é relativo a um deles. No segundo, mais 3 oficineiros, então está dando 9.000. No terceiro, mais um oficineiro. E no quarto, 2 oficineiros, que dá R$6.000. Então, assim, a lógica é sempre essa. Você tem um valor total e aí você vai dividir esse valor total pelos meses do seu projeto. Depois eu tenho aqui os pesquisadores, né? A lógica é a mesma, né? Vamos supor que eu tenho 4 pesquisadores, cada um vai receber 4.000. Isso vai dar 16.000, e aí eu escolho como que eu vou pagar esses pesquisadores dentro do meu projeto de acordo com o trabalho deles. Vamos supor que os 4 pesquisadores vão trabalhar durante 4 meses. Cada um vai receber R$1.000 por mês, mas como são 4, vai dar R$4.000. Vamos supor que eles vão trabalhar no mês 1, os 4, cada um recebendo R$1.000, 4.000. E depois nos outros 3 meses, Ctrl+C, Ctrl+V de 4.000 aqui. E está aqui a divisão dos meus pesquisadores. Depois a gente vai ter o gestor financeiro ou gestora financeira. Essa função eu sugiro que você coloque no seu projeto, porque é uma função assim, vital e é a pessoa que vai te ajudar a fazer tanto a gestão do seu projeto, recebendo as notas fiscais, conferindo as notas fiscais, ver se aquela nota fiscal pode realizar aquele tipo de projeto, fazer o pagamento, organizar os comprovantes de pagamento, juntar essas notas fiscais, transformar tudo em um documento para ser enviado para a prestação de contas. Então, é uma tarefa muito burocrática, que requer muita atenção. Então, é importante que tenha uma pessoa específica para fazer esse trabalho, para que a prestação de contas de todo o recurso aconteça de uma forma muito tranquila dentro da plataforma e não vá te trazer assim, nenhum tipo de problema no momento de prestar contas do recurso. Então, é uma função que eu sugiro. Aí eu coloquei aqui um gestor ou gestora financeiro para receber um valor de 8.000. Eu estou imaginando aqui um projeto de 8 meses, então o serviço dela vai ficar por 8.000 e aí o valor total é 8.000 e aí eu coloquei essa pessoa trabalhando durante os 8 meses, recebendo R$1.000 por mês para fazer toda a gestão financeira do seu projeto. Esses valores aqui são muito hipotéticos mesmo assim, né? Eles não são valores exatos, né? Você pode negociar com as pessoas para conseguir valores mais baixos, ou então você vai precisar colocar valores mais altos que esse aqui. É só exemplo mesmo para você entender o funcionamento. A ideia dessa aula aqui é você entender o funcionamento da planilha e como preencher tudo da melhor forma possível para você não ter problema. Os valores você vai ter que pesquisar, fazer orçamentos, perguntar, negociar. O próximo item é um coordenador técnico. Aí eu coloquei um coordenador recebendo R$5.000. E aí então o valor é 1 vezes 5.000, 5.000, é o valor total da rubrica. E aí ele vai trabalhar durante 2 meses, metade no primeiro mês, 2.500, metade no segundo, mais 2.500. E por fim, o técnico de som que a gente acabou de colocar, 1.800. Dois serviços técnicos que ele vai realizar, um no segundo mês, um no terceiro mês, R$900. Resumindo aqui, a parte de recursos humanos, você vai sempre pensar nas pessoas que o projeto vai contratar. Tanto a equipe que vai realizar, que precisa ser remunerada, né? Coloquei aqui exemplo do coordenador geral, do produtor, do assistente de produção. Essa é a equipe técnica do projeto, as pessoas que vão trabalhar para que o projeto aconteça. E aí depois pessoas convidadas pelo projeto, pessoas que vão realizar as atividades, as entregas do seu projeto, que aqui no caso eu coloquei cachês artísticos, professores, oficineiros, pesquisadores,
A gestão financeira eu incluí aqui também. Ela, na verdade, ela deveria estar aqui junto com as outras, né? Dentro da minha lógica aqui, que o gestor financeiro é uma pessoa que vai trabalhar para que o projeto aconteça, funcione bem. Ele não vai, essa pessoa não vai realizar entregas do projeto. E aí depois 2 técnicos, né? Um coordenador técnico e um técnico de som. Aí sim já são pessoas que vão fazer com que as apresentações ali, as entregas do seu projeto aconteçam. Ok, a gente vai aqui para a segunda subdivisão, é a de equipamentos permanentes. Aqui a gente vai listar tudo que o projeto vai comprar, todos os equipamentos que o projeto vai comprar. Se o seu projeto não vai comprar nada, você vai deixar esse campo em branco. Se o seu projeto vai comprar alguma coisa, você vai colocar aqui. E aí eu coloquei alguns exemplos. Aquisição de equipamentos, né? No caso aqui, equipamentos aí pode ser equipamento de som, equipamento de luz, qualquer tipo de equipamento para a realização do seu projeto. E aí você vai colocar, sei lá, caixa de som, mesa de som, tripé para o som, microfone. Você vai criando uma linha dessas, uma rubrica dessas para cada equipamento que você vai comprar. E aí eu coloquei aqui caixas de som entre parênteses. Tudo que tiver entre parênteses aqui são só exemplos que eu estou dando para preenchimento. Então, caixas de som. Quantas? 2. Qual a quantidade de caixas que eu estou comprando? 2 caixas de som, R$ 1.200 cada um, fiz os orçamentos. E aí eu percebi que é 1.200 cada uma, então o total é 2.400. 2 vezes 1.200. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher o mês que eu vou fazer a minha compra. Vamos supor aqui que eu vou colocar no segundo mês. Está aqui, segundo mês, 2.400, eu vou fazer a minha compra das 2 caixas de som. Outro item que você pode incluir, instrumentos musicais. Você pode comprar uma viola, um pandeiro, um tambor, aí para o seu projeto. E aí eu coloquei aqui o exemplo da viola. 4 violas a 650 cada, 2.600. Então, aqui no primeiro mês, 2.600. Aquele valor ali estava errado. 2.600 é o que eu vou comprar aqui no meu primeiro mês, que vão ser as 4 violas. 4 vezes 650, 2.600. Um outro item que você pode comprar, uniformes. Você pode comprar uniforme para o seu time de futebol, um uniforme para uma cavalgada, no caso as camisas ali da cavalgada, da cavalhada, da festa divina. Você pode ter uma camisa, um uniforme para aquele grupo de pessoas. E aí eu fiz um exemplo aqui com camisas para time de futebol. Coloquei 24 camisas, R$ 25 cada uma. Isso vai dar R$ 600. Essa compra vai ser feita no terceiro mês do meu projeto. Depois o outro item, bolas, né? Aqui eu coloquei um exemplo de bola de futebol infantil. 5 bolas, R$ 90 cada uma, total de 450. Aqui eu optei por fazer compras separadas. No primeiro mês eu vou comprar 3 bolas, que vai dar R$ 270. E no mês 5 eu vou comprar mais 2 bolas, R$ 180. Somando esses dois, vai dar 450. E por fim aqui, mais um item de compra, né, de aquisição de equipamentos permanentes, eu coloquei eletrodomésticos. Você pode comprar eletrodomésticos para o seu projeto, para uma associação, o que quer que seja. Né? Então você pode comprar um fogão, pode comprar geladeira, micro-ondas, pode comprar enceradeira, o que você achar que precisa. Eu coloquei aqui o exemplo de um fogão industrial. Aqui não está indo para a linha de baixo, não entendi por quê, mas é um fogão industrial, está aparecendo aqui em cima. Ó, fogão industrial de 6 bocas com forno e chapa. Um fogão, fiz um orçamento, deu R$ 2.000 e vou comprar no primeiro mês do meu projeto. O que é importante aqui? Tudo que você for comprar, você precisa fazer orçamentos. E é bom que você faça pelo menos 3 orçamentos. Então você vai na internet, faça buscas em sites, ligue, peça orçamentos em lojas, peça a pessoa para te mandar algo escrito sobre esse orçamento. Pode ser por e-mail, não tem problema, se for mais fácil para você. E aí você vai salvar esses documentos todos. Lá no final do curso tem uma aula que explica como você pega esses documentos todos, transforma em um documento de PDF e inclui na plataforma. Então você precisa ter os orçamentos de tudo que você comprar, porque isso vai ser um material de referência para análise aqui e pontuação do seu projeto. E aí eles vão autorizar as compras ou não,
né, a partir dos valores que você colocar, e aí eles vão fazer pesquisa e vão ver se os valores estão dentro do mercado mesmo, né, esse tipo de coisa, certo? Então, a observação é aqui, de equipamentos permanentes, faça os orçamentos e coloque os valores aqui. Só um detalhe, se você for fazer um orçamento num site, não tem problema, você pode fazer. Mas lembre-se de incluir o valor do frete. Quando você vai lá no Mercado Livre, você escolheu lá o produto. Você clica nele, você começa a simular a compra, coloca o seu CEP. Assim que você colocar o seu CEP, ele vai dar ali o valor do frete. Então você vai incluir, você vai dar um print dessa tela, né? Você vai registrar essa tela com o valor do produto mais o valor do frete. E aí tem o valor total que você vai pagar. Porque às vezes você coloca só o valor do produto, esquece do frete, aí quando você vai comprar você não tem dinheiro por frete. Então é só uma dica que eu estou dando aqui para você fazer os orçamentos da forma correta e não esquecer o valor do frete. Então de equipamentos permanentes é isso, essa subdivisão aqui está resolvida, que é a subdivisão 2, a gente vai para 3. Materiais de consumo. Aqui você vai incluir tudo que você quer adquirir e que vai ser consumido, vai acabar, né? De alguma forma, não vai continuar, ele não é permanente, ele é de consumo. E aí pode ser material de limpeza, os itens que eu coloquei aqui, ó, material de limpeza, alimentos e material de papelaria. Foram 3 exemplos que eu lembrei aqui agora. No material de limpeza, eu dei um exemplo aqui de detergente, ó. Coloquei 50 detergentes, valor unitário 2,10, total 105. Aí eu vou comprar dividido mês a mês. No primeiro mês aqui eu coloquei 30, no segundo mês 10 e no terceiro mês mais 10. Né? Vamos supor que no primeiro mês eu vou utilizar mais, né? Eu vou precisar por algum motivo de mais detergente, aí eu vou ter que comprar mais. Você vai ter que ir pensando no seu projeto, né, como o seu projeto funciona, o que você vai gastar mais no começo, no meio, no final. O outro item de materiais de consumo são os alimentos. Né? De repente você vai fazer um evento que tem um almoço, um jantar, né, um lanche, e aí você vai ter que preparar esses alimentos. Você precisa comprar, e aí você coloca os itens de rubrica das coisas que você quer comprar. E eu dei um exemplo aqui. Um saco de arroz de 5 quilos. Eu vou comprar 10 sacos de arroz, então, no valor de R$21 cada um, aí o valor total 210. Eu vou utilizar os 10 sacos de arroz no mês 3 do meu projeto. Aí eu coloquei lá R$210. E por fim, a gente vai ver aqui o material de papelaria. No caso aqui, coisas de papelaria que você vai precisar. Um lápis de cor, um lápis para escrever, caneta, papel, clipe, né? Esse tipo de coisa. Materiais de consumo que vão ser utilizados ali. Aqui não entra materiais que você encontra na papelaria, mas que podem se configurar como equipamentos permanentes, por exemplo, uma calculadora, né? Um armário, coisas assim. Aí você coloca lá naquele item, naquela subdivisão anterior dos equipamentos permanentes. Aqui são coisas que você vai utilizar e vai acabar. Tinta para impressora, cola, coisas assim. Né? São de consumo, ou seja, eles são consumidos, eles acabam. Né? Ou são consumidos comendo, ou limpando, ou utilizando, né? No caso aqui do material de papelaria. Aí eu coloquei um exemplo aqui, caixa de lápis, né? Caixa de lápis com 72 lápis, uma caixa, no valor de R$55, aí está aqui o total 55, eu vou adquirir isso no primeiro mês para ser utilizado no meu projeto. É o seguinte, a gente ainda tem mais coisas para ver aqui da planilha, só para a aula não ficar muito longa, a gente vai terminar por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, até lá, tchau!